Olá pessoal, vamos retomar aqui ao estudo da sentença, conforme iniciado na aula anterior. Hoje a gente vai retomar estudando os elementos da sentença, assunto que também a gente abordou quando falamos dos atos processuais do juiz, e lá falamos da sentença e lá detalhamos um pouco dos elementos da sentença. Vamos lá. Artigo 489 estabelece que são elementos essenciais da sentença: 1. O relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. 2. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. 3. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Em resumo, são elementos essenciais da sentença o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva e o dispositivo. Vamos analisar algumas questões aqui em relação aos elementos. Primeiro, sobre relatório. O relatório trata-se de um breve resumo do que aconteceu ao longo do processo. O juiz começa identificando o processo, as partes envolvidas, mostra o que é que foi requerido pelo autor, o que é que foi contestado pelo réu, e depois o juiz faz um apanhado sobre as principais etapas, o que de principal aconteceu no processo. O relatório ele é muito importante para saber se de fato, né, o juiz ele percorreu o raciocínio, o caminho ali lógico do que aconteceu ao longo do processo. Né? E daí se percebe se a decisão final do juiz, através do dispositivo, de fato vai representar essa realidade apreendida por ele ao longo do processo. Porém, apesar também dessa importância do relatório, que é uma contextualização daquilo que vai se decidir, a lei dos juizados especiais, a lei 9.099/95, acaba que dispensando para os processos do juizado especial a necessidade de relatório. O artigo 38 da referida lei estabelece: a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Ou seja, dispensa-se o relatório e o juiz vai apenas trazer um breve resumo dos fatos que aconteceram, relevantes, que aconteceram em audiência, se é que houve audiência. Parágrafo único diz: não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. E aí já é uma regra de liquidez da sentença, mesmo no juizado especial. Então, em relação ao relatório, a exceção da necessidade do relatório está exatamente nesse artigo 38 da lei 9.099, ou seja, nas sistemáticas dos juizados especiais se dispensa o relatório. Sobre a fundamentação, a lei traz, o artigo 489 traz uma série de situações em que se considera não haver a verdadeira fundamentação daquela decisão, daquela sentença. Por mais que haja formalmente uma fundamentação, para a lei, tais situações representam apenas uma formalidade desligada da realidade e, por isso, não deve subsistir. As situações descritas no 489, parágrafo 1º, são as situações que a gente chama de fundamentações fictas ou fundamentações meramente formais. Alguns exemplos que eu trouxe aí para vocês. Quando o juiz estabelece: presentes os requisitos de tal instituto, concedo, tal, defere-se a medida ou indefere-se por falta de amparo legal. O juiz ele não pode, de uma forma muito genérica apenas, buscar fundamentar a sua decisão. Ele tem que analisar os argumentos de ambas as partes, os fatos trazidos pelas partes e os argumentos jurídicos de ambas as partes também. Conforme vocês já viram anteriormente, o juiz ele não fica atrelado à fundamentação jurídica discutida no processo, feita pelo autor e pelo réu, mas a fundamentação fática sim. Mas, apesar de eu ter dito aqui que ele não fica atrelado à fundamentação jurídica, significando dizer que, mesmo que o autor entenda que aquela situação fática, que aquela causa se aplique determinada lei, o réu entenda que outra lei e o juiz entenda uma terceira via, isso é plenamente possível. Porém, o juiz ele não pode ignorar as fundamentações jurídicas feitas pelas partes.
Então o juiz ele tem que se manifestar. Olha, em relação a tal lei alegada pelo autor, não se aplica por isso, por isso, por isso, por isso. Em relação à lei alegada pelo réu, não se aplica por isso, por isso, por isso. Mas se aplica tal legislação, tal entendimento, tal jurisprudência nesse sentido, por isso, por isso, por isso. Então o juiz ele tem que esmiuçar as razões com que levaram ele a chegar àquela conclusão. A fundamentação ela é de extrema importância, porque é a partir da fundamentação que a gente exatamente faz essa percepção do que o juiz decidiu e serve para controlar, de certa forma, a atuação do juiz, né? Controlar a atuação do juiz. O juiz ele tem que decidir atrelado à fundamentação jurídica. Se o juiz decide distante de uma fundamentação jurídica, sem embasamento, ele tem que ser controlado. E uma das formas de controle que a gente faz é através do recurso. Então, para eu recorrer, eu preciso saber quais foram os fundamentos do juiz, por exemplo. Então, a fundamentação acaba sendo essencial para o exercício do direito ao recurso também. Vamos aqui ler o 489, parágrafo 1º, para falar um pouco dessas hipóteses exemplificativas de fundamentações fictas, ou seja, de fundamentações meramente formais. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, ou seja, sentença, decisão interlocutória, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, ó exemplificativo, 1. Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Olha aí, gente, muito interessante, porque isso aqui se aplica às avaliações também, viu? Avaliação, tem lá o problema, aí o aluno descobriu o artigo que se aplica. Simplesmente ele transcreve o artigo. Então, sua prova da OAB, sua prova de concurso, por exemplo, ou a prova, né, da disciplina, vai ser zerada a questão. Por quê? Porque você não respondeu, você simplesmente mencionou um artigo. Isso não é fundamentar. O simples fato de você transcrever, de você reproduzir, de você parafrasear a lei, você não está respondendo, você não está fundamentando, no caso do juiz, aquela decisão. Inciso 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Ele alega para fazer a sua decisão motivos de ordem pública, certo? Mas ele não especifica em que sentido, não especifica como aquilo se aplica ao caso. Ele fala em função social do contrato, mas ele não explica no caso concreto em que termos aquela função social se aplica. Então, sempre que utilizar conceitos jurídicos indeterminados, esses conceitos abertos, ele tem que especificar exatamente em quais pontos é que aquilo se aplica naquele caso concreto. Em relação a esse caso concreto, o que foi a função social, o que foi a ordem pública que foi afetada, enfim, ele tem que fazer essa vinculação. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Isso aqui, gente, é interessante porque futuramente vocês vão estudar um procedimento especial chamado curatela. E lá na curatela é uma modificação específica também sobre isso. Era muito comum que os juízes, antes do novo CPC, fizessem sentenças bem genéricas de curatela, só decretando a interdição do indivíduo. Então, basicamente isso. Interdito o réu fulano de tal por ser incapaz e nomeia o cicrano como seu curador e não fazia uma vasta fundamentação. Então, tinham diversas sentenças que eram aplicadas a diversos casos, só mudando o nome das pessoas envolvidas, se é que utilizava os nomes. Então, de certa forma, essa produção em massa de sentenças, ela prejudica o bom fornecimento da jurisdição. Porque o juiz ele tem que ter muito cuidado analisando os detalhes de cada caso específico. Então, se a sentença de um contexto geral é extremamente genérica, não se vincula aos fatos ocorridos, não menciona os argumentos das partes, os fatos ocorridos, aquilo pode ser considerado uma sentença sem fundamentação ou com uma fundamentação ficta ou meramente formal. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Que foi o que eu tinha falado anteriormente. O juiz ele tem que se manifestar sobre tudo aquilo que é argumentado pelas partes, os fundamentos trazidos pelas partes. O inciso 5, por sua vez, diz: se limitar a invocar precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Se ele vai utilizar um precedente ou um enunciado de uma súmula, ele tem que mostrar que os fundamentos daquele enunciado, daquela súmula, os fundamentos daquele precedente se aplicam também a esse caso concreto. Ele tem que fazer uma construção, né, de adequação. Olha, adequa-se. Tá, aqui o fato é esse, os fundamentos que levaram àquela súmula foi esse, e aí ele tem que fazer essa acomatação, né, de realidades. Não pode simplesmente lançar o enunciado, precedente, sem nenhum tipo de vinculação. 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência da distinção no caso em julgamento ou asperação do entendimento. Mesma ideia, só com sentido contrário. A parte alega uma súmula, uma jurisprudência, um precedente, o juiz rechaça, mas não explica por quê. Não mostra, né, no caso em concreto, por que não se aplica. Assim, o parágrafo 1º do artigo 489, gente, é bastante louvável, porque o CPC, o legislador, ele traz uma certa preocupação com o controle da atividade jurisdicional. Isso é uma espécie de controle da atividade jurisdicional. Assim, magistrados, ao decidirem, decidam com fundamentação, porque se, por exemplo, as suas decisões estiverem com esses parâmetros aqui, será considerado como uma fundamentação apenas formal, uma fundamentação ficta, e não pode subsistir aquela sentença. No parágrafo 2º, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizaram a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Então, há uma aparente colisão de normas, ele tem que justificar quais os critérios que ele utilizou, qual o objetivo, como é que ele fez aquela ponderação para ele chegar à correta norma a ser aplicada naquele caso. Como falei para vocês, o que se busca é uma real fundamentação, a chamada fundamentação substancial. O juiz ele tem que verdadeiramente fundamentar aquela sua decisão para evitar esse vício gravíssimo de falta de fundamentação. Como tinha falado para vocês, a fundamentação ela é imprescindível por termos tanto de democráticos, mesmo por termos democráticos, ou seja, para a gente participar de certa forma, a população participar de certa forma do controle do Poder Judiciário, observando como é que aquele juiz ele construiu o seu pensamento jurídico, né? Um controle jurisdicional que a gente chama de controle fraco, é um controle social. E também um controle que a gente chama de controle forte, ou seja, para que seja realizado o controle das decisões do juiz pelos órgãos do Poder Judiciário, os órgãos superiores do Poder Judiciário. Então, a indicação da fundamentação que um juiz monocrático faz, aquela fundamentação, ela vai servir como norte para que a parte prejudicada pela decisão possa recorrer daqueles fundamentos para o tribunal imediatamente superior e assim sucessivamente. Então, o controle das decisões judiciárias, tanto ele é feito num contexto social, em virtude do princípio democrático, a população tem acesso, tem conhecimento da sentença e dos seus fundamentos, porque o processo é público, conhecendo dos fundamentos, ele sabe se aquele juiz cumpriu ou não com o que o ordenamento jurídico prevê. E do ponto de vista mais estrito, do ponto de vista mais técnico, chamado controle forte, é através da fundamentação que as partes conseguem manifestar sua insatisfação e recorrer das decisões aos juízos superiores. Por isso a importância de uma boa fundamentação. É importante também a gente falar do chamado, princípio da demanda e do princípio da congruência. Dois princípios aí que caminham lado a lado quando a gente fala de sentença. O princípio da demanda, conforme todos nós conhecemos, é aquele princípio que diz que o juiz ele não atua de ofício, ou seja, o juiz só atua na medida que houver a demanda, na medida que houver o pedido. O juiz não procede de ofício. Então,
A parte, quando é prejudicada, ou que entende que é prejudicada, ela deve manejar a ação, ou seja, exercer o seu direito de ação e iniciar um processo, pedindo do juiz uma intervenção. Certo? Princípio da demanda. O juiz só vai agir se for provocado, ele não age de ofício. Certo? Agora, pelo princípio da congruência, aperfeiçoando esse instituto, se diz o seguinte: pronto, já foi realizada a demanda. O juiz não pode agir de ofício, então ele não pode decidir nada além ou aquém do que foi solicitado, do que foi pedido pelas partes. Então, o que as partes vai pedir, o que as partes pedirão, vai ser exatamente o limite da atuação do juiz. A congruência estabelece que deve haver um limite entre a sentença e a petição inicial, a contestação, a reconvenção. Como assim? A sentença, ela só pode ir até aquilo que foi pedido. Ela não pode ir além ou não pode ir atrás de algo distinto. Então essa é a ideia do princípio da congruência, que é uma consequência do princípio da demanda. Se o juiz só age a pedido da parte, ele só pode conceder aquilo que foi pedido pela parte. Se o juiz não pode agir de ofício, ele não pode conceder aquilo que não foi pedido pela parte. É isso que os princípios da demanda e da congruência casam, né, se complementam para estabelecer essa limitação. E obviamente que isso, inclusive, é uma consequência lá do contraditório e da ampla defesa. Contraditório e ampla defesa, sim. Contraditório e ampla defesa estabelecem que ambas as partes elas devem ter todas as possibilidades de, democraticamente, com boa fé, influírem na formação do convencimento do juiz. Então, o autor, se ele tem a possibilidade de fazer sua petição inicial e trazer suas provas, o réu tem também a possibilidade de fazer sua resposta. Se uma das partes, ao longo do processo, em virtude do surgimento de algum fato novo, peticiona para trazer ao juízo aquele fato novo, a outra parte tem que ser notificada para se manifestar sobre aquilo e para, inclusive, se for o caso, trazer novas provas. Ou seja, o contraditório e ampla defesa sempre traz a necessidade de um diálogo dentro do processo entre as partes e que esse diálogo possa ser estabelecido da forma mais ampla possível, com todos os meios moralmente e legalmente legítimos de provas para confirmar aquelas suas alegações. Da mesma forma, se o juiz decide algo fora do que foi pedido, além do que foi pedido, ele acaba violando o contraditório e ampla defesa. Quando o réu se defendeu, ele se defendeu do pedido do autor. Como é que o juiz agora vai dar uma coisa que nem sequer tinha sido pedido? Viola-se o contraditório e ampla defesa do réu, sem sombra de dúvidas. É nesse contexto que a gente fala em sentença citra ou infrapetita, extrapetita ou ultrapetita. O que é uma sentença citra ou infrapetita? É uma decisão aquém das questões suscitadas. Aquém das questões suscitadas. O indivíduo pede uma série de coisas e o juiz só concede uma ou só se manifesta sobre uma e o restante ele sequer se manifesta. Isso é uma decisão ou uma sentença citra ou infrapetita. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de um caso em que eu fui advogado. Nesse caso, não foi nenhuma sentença, mas foi uma decisão interlocutória. Era um litígio muito difícil, um litígio muito duro, em virtude de um divórcio que envolvia uma disputa sobre guarda, envolvia uma disputa sobre patrimônio muito grande, uma disputa sobre débitos muito pesada também. E dentre as diversas situações, eu como advogado do autor, do cônjuge varão, eu postulei algumas medidas. Eu postulei que o juiz concedesse a guarda unilateral, se não há guarda compartilhada. Solicitei que o juiz concedesse algumas liminares de proteção patrimonial. Enfim, algumas situações. O juiz, quando decidiu, ele decidiu apenas concedendo a guarda, e a guarda diferente do que eu pedi. Ele não concedeu a guarda da forma que eu pedi, mas concedeu a guarda unilateral em favor da mãe, da outra parte. Assim, uma decisão completamente desvinculada daquilo que foi pedida. Uma decisão aquém daquilo que foi pedida e fora do que foi postulado. Então,
A decisão citro-infrapetita, sentença ou decisão interlocutória, é aquela em que o juiz ele decide abaixo menos das questões postuladas. Você pediu aqui a designação da guarda, de moradia, nesse exemplo, na guarda, moradia, pedi também a questão de bloqueio de bens, que fosse determinada a inalienabilidade de alguns bens. O juiz não decidiu nada, simplesmente se manifestou de forma diversa em relação à guarda. Sim, excelência, e os demais pontos? E o bloqueio de bens, a inalienabilidade. O que é que o senhor decidiu? Não decidiu nada. Isso é uma decisão, gente, citra ou infrapetita. O juiz ele decide a quem, ou seja, abaixo daquilo, menos daquilo que foi pedido. Sentença extrapetita. Extrapetita é aquela decisão, aquela sentença fora do que foi postulado. Deixa eu dar um exemplo fácil. Imagine que o indivíduo entra com uma ação de indenização por danos materiais por um determinado acidente, uma determinada lesão que ele sofreu. Ele pediu danos materiais, simplesmente danos materiais. E ele conduziu todo o seu processo só pedindo danos materiais. Só que na sentença o juiz entende que, poxa, além dos danos materiais, ele tem direito a danos morais. Então eu vou conceder danos morais. Quem pediu danos morais? Ninguém. O autor não pediu. Se o autor não pediu, o juiz não pode conceder. Então isso é uma decisão extrapetita. O juiz está concedendo a mais do que foi solicitado. Outra coisa que não foi solicitada. E, por fim, a sentença ou decisão ultrapetita. É uma decisão a mais do que foi postulado. Deixa eu dar um outro exemplo para ficar mais fácil com o exemplo a gente identificar a diferença entre extra e ultrapetita. O exemplo da extrapetita, eu pedi danos materiais, o juiz concedeu, além dos danos materiais, danos morais, que não tinha sido postulado. Então ele deu algo fora do que eu tinha pedido. Decisão ultrapetita. Pense agora em quantidade, quantificação. Eu entro com uma ação e peço 10 mil reais de danos morais. O juiz entende que, nesse caso, eu tenho direito a 20 mil reais de danos morais. E ele concede 20 mil. O que ele está fazendo não é uma sentença extra. Ele decidiu dentro do que eu pedi. O que eu pedi foi danos morais. Mas ele está dando a mais do que eu pedi em quantidade. Eu só tinha pedido 10 mil. Por que ele me concedeu 20 mil? Então isso é uma sentença ultrapetita. Jânio, e se você pede 10 e ele dá 5, isso é uma sentença citra ou infrapetita? Não, não é uma sentença citra ou infrapetita. Por quê? Porque ele analisou a questão que você solicitou. Só que ele entendeu que a quantidade que você estava pedindo era demasiada. Então ele concedeu parcialmente o que você pediu. Na sentença citra ou infrapetita, o problema que acontece é que você pede várias coisas e o juiz só concede uma delas, não concede todas elas, nem analisa todas elas. Então o juiz ele não tem a obrigação de lhe dar tudo o que você quer. Você pede, por exemplo, danos materiais, danos morais. Ele não é obrigado a conceder tudo, mas ele tem que responder cada uma. Danos morais nesse caso não cabe, mas danos materiais cabe. Agora só que você está dizendo que é 20 mil e eu só concedo 10. Isso não é vício, é um julgamento parcial. Agora eu peço danos morais e danos materiais. O juiz só analisa danos morais e não analisa danos materiais, não me dá nenhuma resposta. Isso é uma sentença citra ou infrapetita. Poxa, e a resposta do outro? Ele tem que analisar e decidir todas as questões que eu trouxer. Então, essa é a ideia aí da sentença citra, extra e ultrapetita. Artigo 490 do CPC. O juiz resolverá o mérito, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pela parte. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, extrapetita, bem como condenar a parte em quantidade superior, ultrapetita, ou em objeto ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, extrapetita também. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. O juiz ele tem que condenar, já tem que decidir de forma certa aquela situação que foi estabelecida. Fala ainda sobre a regra do exaurimento de competência, que a gente falou anteriormente na primeira aula sobre sentença. O que é isso? Vamos lá. Publicada a sentença,
o juiz poderá alterá-la. Ou seja, em outras palavras, depois que o juiz emite sua sentença, publica sua sentença, a sentença ela se torna impossível de modificação pelo juiz. Não é que ela se torne imutável, porque vocês sabem que depois de publicada a sentença, as partes são intimadas, autor e réu têm 15 dias para eventualmente apresentarem o recurso da apelação. Se apresentarem a apelação, aquela apelação junto com o processo vai ser enviada para o Tribunal de Justiça, que vai reanalisar todo o processo e reanalisar aquela decisão, para emitir um acórdão, a decisão sobre aquele recurso. Se, porém, naqueles 15 dias após a intimação da sentença, autor e réu não recorrem, a sentença transita em julgado, e aí ela se torna imutável. A partir desse momento, ela se torna imutável. A sentença transitou em julgado, ela não pode sofrer alterações. Com exceção da ação rescisória, que vocês vão estudar posteriormente, um caso bem específico, mas via de regra, depois que a sentença transitou em julgado, ela não pode mais sofrer qualquer alteração. Ok. Quando o juiz emite a sentença, publica sua sentença, e as partes são intimadas, a princípio o juiz esgotou a sua jurisdição, esgotou a sua função jurisdicional. Então, a partir dali, acabou a atividade do juiz monocrático. Ele não pode mais atuar naquele processo. A única coisa que ele vai fazer é que, se as partes apresentarem os recursos, ele vai pegar os recursos e enviar o processo junto com os recursos, receber e encaminhá-los para o tribunal. Pronto, acabou a participação do juiz naquele momento, naquela fase de conhecimento. Mas a lei trata de algumas hipóteses excepcionais que o juiz ele pode, mesmo quando a sentença já foi publicada, ele ainda pode promover alterações na sentença. Então vamos aqui citar as situações em que a lei prevê essa modificação ainda pelo próprio juiz que emitiu a sentença. Coisa excepcional. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 1. Para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. Erros de cálculo simples, ou uma inexatidão de uma palavra que houve um erro de digitação, um nome que foi grafado de modo incorreto. Imagine que a autora tinha um nome de, sei lá, Maria da Silva, e quando foi digitar lá na sentença apareceu Mary da Silva, um erro de digitação, o juiz pode corrigir, né? Um erro de cálculo ou erro na grafia do número da condenação. O juiz condena em 12 mil reais, aí escreve 12 mil reais, mas na hora de grafar aparece 12 reais, né? Na hora de grafar o número, digitar o número só aparece 12,00 e em extenso está 12 mil reais. Então são situações como essa que o juiz pode corrigir, porque são vícios notórios e simples. E segundo, o juiz ainda pode alterar por meio de embargos de declaração. O que são os embargos de declaração? Os embargos de declaração são um recurso em que pode ser manejado pela parte quando ele percebe que naquela sentença ou na decisão interlocutória há uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade. O juiz ele foi omisso. Excelência, você foi omisso. Você só se manifestou sobre 2 dos meus pedidos, mas eu tive 4 pedidos. Então, você foi omisso quanto aos outros 2. Então, você maneja esse recurso chamado embargo de declaração, e aí sim o juiz vai poder fazer uma complementação daquela sentença para analisar, enfim, aquilo que você alegou. Outras situações. Artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se. Olha que questão interessante. Se o autor tem a sua petição inicial indeferida, ainda lá no início do processo, e não concordar com os fundamentos do juiz e apresentar o recurso de apelação, ao receber a apelação, o juiz ele pode em até 5 dias se retratar. Os argumentos do autor estão válidos, eu me equivoquei, e ele se retrata e ele cancela aquela sentença que foi emitida de forma incorreta e o processo vai prosseguir. Segunda situação, artigo 332, que fala do julgamento prima facie, que são algumas situações
em que a demanda do autor ela é de mérito já improcedente e o juiz ele nem cita o réu daquele processo, ele extingue logo o processo de início, porque aquele processo, aquela ação é quanto ao mérito improcedente. Por exemplo, alguém entra com uma ação postulando algo totalmente contraditório a uma súmula vinculante do STF. Então já tem uma súmula vinculante dizendo que ele não tem direito, mesmo assim ele entra com a ação. O juiz ele deve extinguir o processo ali, resolvendo o mérito contra o autor. Julgo preliminarmente improcedente o seu pedido. Ele não está extinguido por vício processual, ele está extinguindo um mérito, ele analisou o mérito, ele está dizendo que aquele mérito é improcedente desde já. Se o autor, nesse caso, não se conforma com a interpretação dada pelo juiz, com fundamento nesse 332, artigo 332, resolve apelar, recorrer, o juiz ele pode se retratar também em 5 dias, óbvio que se ele enxergou que a decisão dele foi equivocada. 485, parágrafo 7. 485 traz as situações, as hipóteses de sentenças meramente terminativas, sentenças de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme vimos anteriormente. E lá diz o seguinte: interposta a apelação em qualquer dos casos de que trata os incisos deste artigo, ou seja, em qualquer das hipóteses da sentença ter extinto o processo sem resolução de mérito, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Então, sempre que um juiz extingue o processo sem resolução de mérito, se a parte recorrer, o juiz poderá, em 5 dias depois da interposição do recurso, somente em 5 dias, ele pode se retratar. Jane, se ele perdeu esses 5 dias, já passou 6, 7, aí ele não pode mais retratar. Neste caso, o juiz vai ter que enviar os autos para julgamento do recurso diante do tribunal. Essa é a ideia. Com isso, a gente chega ao último tema da sentença, que são as classificações da sentença. A sentença ela pode ser meramente declaratória, ela pode ser constitutiva e ela pode ser condenatória. Há ainda autores que trazem uma última classificação, que seria a sentença mandamental, mas para a grande maioria da doutrina, dessa sentença mandamental, na realidade, é uma sentença, na realidade, condenatória. Mas vamos entender um pouco o que é cada uma dessas para depois compreender o que seria essa ideia da mandamental. Sentença meramente declaratória é aquela que se presta a certificar a existência, a inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica, ou também se declarar se um documento ele é autêntico ou falso. Está prevista aí no artigo 19 do CPC a possibilidade, né, do início, né, de uma ação, da promoção de uma ação para discutir uma relação meramente declaratória e ter, obviamente, dali uma sentença declaratória. Olha o que é que diz o artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, da autenticidade ou da falsidade de documento. É plenamente possível. O autor pode ter interesse só de declarar a existência de uma relação jurídica ou de uma determinada situação. Principais exemplos aí de ações meramente declaratórias que redundam em sentenças declaratórias. Reconhecimento de paternidade. Um indivíduo ele não se torna pai porque registrou, porque houve o reconhecimento ali registral. Não, ele é pai porque o filho nasceu. O filho nascendo, ele já é pai. O que muitas vezes pode acontecer é desse pai não registrar a criança. E aí a criança entra com uma ação de investigação de paternidade para que seja reconhecida aquela paternidade. Então, a sentença que sai dali, ela não condena o pai, condena o pai a ser pai. Não tem sentido. Aquela sentença, ela declara que aquele indivíduo é pai daquela criança, né? E a partir dali de ser formalizado o vínculo através da verbação no registro de nascimento. Então, essa é a ideia. Segundo, uso capião. Da mesma forma, uso capião. Não é a sentença de uso capião, do processo de uso capião, que torna o indivíduo dono daquele objeto, daquele bem. O que torna aquele indivíduo, o indivíduo dono do objeto, imóvel ou móvel, são os requisitos que a lei material exigem para a configuração do uso capião. Então,
posse animus domini, posse pública, posse pacífica, o lapso temporal. Tem tudo isso, já é dono, já é proprietário. O que o judiciário faz, intervindo nas ações de uso capião, é declarar a existência daquela propriedade, formalizar aquela propriedade. E simplesmente isso. Sentenças constitutivas. Essa aí, ela cria, modifica ou extingue uma relação jurídica. Uma relação jurídica. Cria, modifica ou extingue uma relação jurídica. Exemplos, a adoção. A adoção é a sentença de adoção é uma sentença que cria uma nova relação jurídica. É diferente do reconhecimento de paternidade. No reconhecimento de paternidade, o indivíduo ele é filho desde que nasceu do pai. Ele é filho do pai desde que nasceu. Com a sentença, é reconhecido que ele é filho para os efeitos legais, ser registrado como filho. Na adoção, não. Na adoção, a criança, o adotante, a parte que vai adotar, ele não é, né? O adotante, a pessoa que vai ser adotada, ela não é filha do outro que vai adotá-la. Ela não é filha. Ela só passa a ser filha no momento em que o juiz, depois de um longo processo aí com suas etapas, ele constitui aquele vínculo paterno, ele cria o vínculo paterno com aquela sentença final do processo de adoção. Uma ação de revisão contratual, ela acaba modificando um contrato. Então, uma sentença que busca uma revisão contratual, ela modifica um contrato que tem sido estabelecido, aquela relação jurídica estabelecida entre as partes. Então, uma sentença constitutiva. E uma ação que anula um contrato, né? Um divórcio também, extingue uma relação jurídica. Então, uma ação de divórcio, ela extingue, a partir dali, o casamento que era havido, que existia entre as partes. Antes disso, ainda havia casamento. Por mais que as pessoas já estivessem em separação de fato, ainda existia o casamento. O casamento ele só foi dissolvido a partir do momento em que surgiu a sentença constitutiva que decretou aquele divórcio. Por fim, a sentença condenatória é aquela que condena o réu a algo, a fazer alguma coisa, a entregar alguma coisa, a pagar alguma coisa. Ela acaba trazendo uma obrigação a ser cumprida pelo réu posteriormente, inclusive, né, alvo de execução. Então, é aquela sentença em que o juiz condena o réu a pagar 10 mil reais. É aquela sentença que o juiz condena o réu a entregar um bem. É aquela sentença que o juiz condena o réu a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, após a condenação, surge para aquele réu uma obrigação em virtude da condenação. Olha, agora, em virtude da condenação, você vai ter que pagar. Você vai ter que fazer isso. É diferente da constitutiva. O juiz decretou o fim do casamento, decretou o divórcio. Pronto, o réu não foi condenado ao divórcio, não. A partir dali, a relação se extinguiu, né? Então, essa é a ideia da sentença condenatória. Artigo 491 diz: na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade de capitalização do juros, se for o caso, salvo quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Ou seja, a sentença que condena ao pagamento de quantia já deve vir estabelecendo exatamente os limites, a extensão daquela obrigação, o valor, a correção monetária, taxa de juros, tudo isso aí já deve vir naquela sentença. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedendo pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Então, é uma ação de obrigação de fazer, por exemplo, para que uma empresa realize a pintura de um determinado prédio que tinha sido contratada para fazer e não fez. Então, o juiz, na sentença condenatória, já determina a obrigação do réu fazer aquilo, inclusive sob pena de multa diária, caso não realize no prazo que o juiz conceder.
ou seja, determinando essas medidas, essas providências que forcem, que assegurem o resultado prático a ser realizado pelo réu. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para cumprimento da obrigação. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizará na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou se a escolha couber ao réu, este entregará individualizada no prazo fixado pelo juiz. Com isso, a gente encerra o conteúdo de sentença, falando de alguns pontos. Obviamente que não conseguimos esmiuçar todos os pontos que a doutrina fala sobre a sentença, mas os principais pontos a se discutir sobre a sentença, principalmente vinculada ao que vem regulamentado no CPC, nós conseguimos avançar. E é isso. Com isso, a gente encerra o estudo do procedimento comum do processo civil de conhecimento. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.